Quando a gente fala de saúde, saúde do cérebro, saúde da vida, que alimentos a gente deve consumir para manter aí o nosso cérebro saudável por muitos anos, por toda a vida? É ele que vai contar tudo mais uma vez. Bem-vindo, Dr. Roberto Navarro. Beijinho assim mais distante hoje. Boa tarde mais uma vez. Olha, antes da gente começar, que a gente tem aí um vídeo muito legal para ilustrar a nossa pauta, queria que você introduzisse. A gente começou esse assunto há 15 dias e a gente falou desse lance da saúde cerebral, de doenças e tal. Porém, hoje, você vai destacar muito a memória, a concentração, que é algo muito importante, né? Sem dúvida. A saúde do cérebro é a saúde de todo o corpo, né? O cérebro controla o nosso corpo de uma maneira geral. E a gente vai dar continuidade, sim, da relação da alimentação com não só a memória, que eu vou também hoje enfatizar, mas também para a gente diminuir o risco de doenças degenerativas, né, Carol? Porque a gente tem medo de ter lá na frente as degenerações, né? Alzheimer, Parkinson, outras demências, e a nossa alimentação pode influenciar a gente chegar lá na frente com um risco menor de doenças degenerativas cerebrais. Quero enfatizar isso também hoje aqui. É aquela história, a gente não pode mudar a genética, mas a gente pode mudar aquilo que a gente faz todos os dias para nos dar o melhor. Gene, eu falo que gene é programa de computador instalado, mas para rodar tem que apertar a tecla Entra, Carol. A tecla Entra são hábitos, né? É isso aí. Aí é aí que a gente pode mudar. E a alimentação tem tudo a ver com a saúde cerebral. Óbvio, a alimentação é importante para o corpo inteiro, mas vamos enfatizar hoje os principais nutrientes que vão atuar na nossa retenção de informação, memória. A gente vai mostrar um vídeo agora. E que hábitos também evitar, Carol, para diminuir o risco de doenças degenerativas. Alguns estudos surgiram mostrando aí algumas correlações que eu quero citar hoje de erros para as pessoas em casa evitarem esses erros, e também os nutrientes que estão sendo pesquisados que protegem o cérebro e diminuem riscos de doenças degenerativas. Vamos enfatizar isso hoje aqui. Muito bom, então vamos começar com o nosso vídeo para a gente começar com todas as explicações na tela, olha lá. Opa, isso aí é minha família. Vamos lá, aqui parou. Volta. Na verdade, é minha sogra. Veio junto, né, diretor? Veio junto uma foto. Eu não sei por que surgiu. Calma, vai entrar bonitinho o que vai... Não, fiquem tranquilos. Ou algumas surpresas vocês estão fazendo aqui pra mim, Carol. Não, é uma foto que eu acho que veio junto no e-mail da Malu. Mas vamos ver, o diretor tá arrumando tudo. E aí, diretor? Fiquei doido? Então, Beto, feliz aniversário. Feliz aniversário, meu. Feliz aniversário, tudo de bom. Tudo de bom, feliz aniversário. Que Deus te proteja. Parabéns, meu irmão caçula. Parabéns, tio. Oi, pai, olha a gente aqui pra te dar feliz aniversário, te desejar tudo de bom e dizer que a gente te ama muito e que a gente tá sempre do seu lado. Beijo. Beijo. Valeu, te amo. Beijo, tio. Beijão, meu irmão, parabéns. Beto, você é um médico como seu pai. Isso sempre nos trouxe muito orgulho pela maneira séria que você desempenha a sua carreira. Ó, meu filho, fique sabendo de uma coisa. De mim e da sua mãe, nasceu um médico, nasceu um filho. Um beijo. Palmas pro Dr. Roberto, todo mundo aqui no estúdio. Olha, eu também, vocês sabem que eu choro mesmo. E quero contar, amanhã aniversário do Dr. Roberto, e a gente quis prestar uma homenagem. Ai, eu vou chorar também. Isso aí acho que é a maior riqueza que a gente tem, né, Carol? Acho que é a família, né? Não tem outra explicação, é uma coisa muito forte. E obrigado produção, não imaginei que fosse essa homenagem. Com a ajuda de Maluzinha, sua esposa. Muito emocionado, e para mim foi o maior presente de todos que eu tive nos meus 49 anos que eu farei agora. Parabéns, obrigado. Olha, em meu nome, em nome de toda a equipe do Você Bonita, parabéns. Muita saúde, doutor Roberto, muitas alegrias, muitas conquistas, que você continue sendo esse homem íntegro que a gente conhece aqui pessoalmente, que vocês aí de casa já perceberam que ele é, porque ele é muito íntegro, muito transparente, muito honesto. E o melhor, optou por fazer medicina de verdade, por levar conhecimento para as pessoas e para que elas vivam mais, para que elas sejam mais felizes, para que elas estejam melhor. Então, não tem nada mais que a gente possa admirar aqui no Você Bonito do que uma atitude sua e de todas essas orientações que você nos dá. Obrigado a todos os e-mails que eu também recebo, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos. Que fofos. Olá. Amo vocês todos, vocês são a maior riqueza da minha vida, sem sombra de dúvida. Minha mãe e meu pai. São lindos, olha. Meu pai também é médico, Carol. Já está
aposentado, mas nasceram mais de 5 mil pessoas na mão dele, nas mãos deles lá em Caxambu, que ele foi obstetra. Inclusive seus filhos. Meus filhos, todos. Também, todos eles nasceram com seu pai. Todos. Que legal. Vamos lá. Doutor Roberto, diretor, tá te mandando um abraço, parabéns. Ele não quis te cumprimentar a hora que te viu pessoalmente pra você não sacar. Olha, essa vocês conseguiram fazer certinho, Consegui. Carol. E você sabe o que eu falei com ele? Eu falei, Omar, vamos fazer aí uma homenagem pro querido doutor Roberto. Aí ele falou, já sei, vamos chamar um vídeo e vai entrar um vídeo da família deles. Aí foi ideia do diretor. Pelo amor de Deus. Sorte que meu coração tá forte, Carol. Eu tinha infartado aqui. Mas bom, agora, vamos falar do cérebro, vamos porque lá. o cérebro também comanda tantas emoções. Tantas emoções, né, é verdade, é verdade. Vamos lá, na tela, vamos começar com um videozinho aqui, Carol. O vídeo do cérebro. Quando agora. começar o vídeo, eu queria que... primeiro, deixa rodar um pouquinho para aparecer uma imagem. Tá. Deixa rodar. Aqui, aqui, diretor. Okay. Isso. Aqui que eu quero mostrar aqui. Depois que rodar, vai ficar mais fácil para quem está em casa. Todas as informações que o cérebro recebe vão chegar pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, né? Todas as informações do ambiente. Tudo isso tem que ser codificado. E depois, toda essa mensagem, como um arquivo aberto do computador, depois que você jogou os dados lá nesse arquivo, você tem que salvar. Se você não salvar os dados do arquivo, ele se perde, tá? Entendi. Então é aí que entram neurotransmissores, nós vamos falar um principal chamado acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai fazer o papel, fiquem de olho quem está em casa, nesse bonequinho redondinho aqui, tá? Ele está simulando justamente o que vai conseguir reter a informação. Vai fazer com que ela não se perca e fique salvo dentro do nosso computador, que é o nosso cérebro. Por exemplo, estudei, tem uma prova, todas aquelas informações vão ser codificadas disso. E depois vão ser armazenadas em arquivo e tem que salvar, porque senão olha que legal. se perde a mensagem. Então vamos lá. Roda. Pode rodar. Todas as informações do ambiente chegando, sendo as informações têm que ser pegas pelo neurotransmissor e jogadas para que ela fique retida e codificada. Isso aqui em inglês chama codificação. Se o neurotransmissor distrair, toda a informação vai embora, não fica retida, não salva. Não salva, quer dizer, e é esse bonequinho aqui que está representando os neurotransmissores cerebrais responsáveis. Tem vários, mas o principal chama-se acetilcolina e que tem relação com a alimentação. Então, se ele tiver fraco, tiver ali esquecido, não quiser se ligar no que ele tem que fazer... Se não tiver acetilcolina suficiente para fazer esse papel, a informação não é salva. E aí a pessoa fica com uma memória prejudicada. Exatamente, muito Carol. bom. Então vamos para o nosso PowerPoint, que a gente vai falar da alimentação. Da tal acetilcolina. Quais nutrientes que entram na sua formação, Carol? Tá pronto aí? Antes, até que eles colocarem, então, a primeira imagem, que é do nosso PowerPoint. Travou. PowerPoint. Aí Vamos lá. Aí, uma pergunta, doutor Roberto. A memória e a concentração estão diretamente ligadas? A acetilcolina está ligada às duas ou não? Só a memória? Os neurotransmissores, na verdade, Carol, têm muitas funções. Eles não cumprem apenas uma função. Tanto a acetilcolina, que atua na memória, atua em outras áreas do cérebro, atua até na coordenação de movimentos também. Todo o comando do corpo é central, Carol. Na verdade, vem tudo do cérebro, né? Então, a acetilcolina é um dos neurotransmissores da memória, da concentração, mas existem outros também que participam, mas que o papel da acetilcolina talvez seja o mais interessante, o mais fundamental dentro da retenção da informação. Perfeito. Né? Tanto que em algumas doenças cerebrais, com a parada de produção da acetilcolina, existe uma degeneração. Por exemplo, a doença de Parkinson está ligado à produção inadequada de acetilcolina, se alteram os movimentos, se altera a fala, se altera também a concentração. Olha só que interessante. Só que para ser formada, roda agora, coloca o próximo slide aí, que nós vamos ver quais são os nutrientes que entram na formação da acetilcolina. Para que esse neurotransmissor seja produzido, vários nutrientes que nós ingerimos na alimentação são importantes, tá? Como todos esses, acetilcarnitina, colina, vitamina B6, B12 e tiamina, mas aqui com uma importância um pouco menor. Então vamos pegar quais alimentos carregam carnitina e quais alimentos possuem colina. Então, esses são os principais. Trouxe aqui, Carol. Tudo aqui? Tudo aqui. Esse gente, primeiro, não tem dificuldade, hein? Tranquilo. Se a gente pegar esse primeiro aqui, Carol, vamos ver se eles conseguem mostrar. Esse é primeiro pratão. São alimentos simples, Carol, que são fontes de colina, tá? Onde nós temos colina? No alface, olha aí. O nosso famoso alface que a gente despreza. Linha de alface. Colina na alface, na
couve-flor tem colina. Arroz com feijão também vão ter colina juntos, né? Os dois são fontes de colina, o arroz integral e o de preferência. O iogurte, eu trouxe aqui um iogurte natural, é fonte de colina. Legal. Soja é uma excelente fonte de colina. Gema do ovo é uma grande fonte de colina. Por isso que dizem que o ovo está ligado, então, à inteligência, à esperteza. Sim, a gema do ovo é fundamental. Não exagerar na dose, né, por causa do colesterol da gema do ovo, embora já foi bem inocentado. Tirando o frito, que não é legal, uma gema de ovo cozida ou até feita em uma gemada, muito legal. E nozes também são fontes de colina. Olha que coisa interessante, como é que a natureza é sábia. Se a gente pegar e der um close aqui, não sei se vocês vão conseguir nas nozes, olha aqui que interessante. Ele tem parece que um formato de um cérebro. Vamos ver se o câmera pega ali, ó. Olha lá. Olha que interessante, né? Ó, olha ou seja, aqui. faz bem pro cérebro. Né? Faz bem pro cérebro, né? Muito legal. E fontes animais também, além do ovo e iogurte, tem nas carnes, mas principalmente no peixe tem muita colina, mas aves também tem. Então eu trouxe aqui um salmão, a gente vai falar um pouco do ômega 3. Que legal. Esses são os principais fontes de carnitina, né? Que vem da proteína também animal e vegetal, e as fontes de colina aqui. Então esses são fundamentais. Fácil, barato, hein, gente? Não tem o que dizer. Fácil. Mas a ideia de consumo é consumir um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias, sem ao sombra de longo dúvida. da vida, até porque a gente está falando também, e isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer, essa produção de acetilcolina também deve estar ligada à faixa etária do indivíduo. Então pode ser que mesmo que a pessoa se alimente muito bem disso tudo que você explicou, mas numa terceira idade, existe naturalmente uma tendência de uma produção menor, mas aí que entra a alimentação, Carol. Porque se a gente fornece a matéria-prima para o cérebro trabalhar, eles vão continuar sendo produzidos. Né? O que a gente precisa proteger no cérebro né, é a oxidação do nosso cérebro, Carol. Na verdade, nós vamos envelhecendo, oxidando as nossas células. O processo de oxidação celular é que leva a degeneração, ao enferrujamento de um órgão. E o nosso cérebro precisa também ter essa proteção antioxidante. E é o que eu quero falar agora na próxima etapa. Como colocar os alimentos antioxidantes a nosso favor para essa proteção. E falar do ômega 3 também, que vai favorecer a nossa memorização também. Aí, ó, agora, vamos deixar uma perguntinha na tela, então? Vamos ver quem mandou pra gente, que linda! Adoro a Dai Vilela, que sempre escreve. Um beijo pra você. É verdade que até os 3 anos devemos consumir ômega 3 para uma boa formação do cérebro? 3 anos já pode consumir, é bacana então para o cérebro? Sem dúvida. Vou responder essa pergunta justamente com o próximo PowerPoint. Vamos lá colocar, então para o próximo para a gente responder a pergunta. Colocar. Não só na infância, Carol, os estudos já mostram que mulheres gestantes que se alimentam com mais ômega 3 têm filhos com um desenvolvimento de memorização, de quociente intelectual melhor em relação a mães que não consomem tanto ômega 3. Sabia que o cérebro, Carol, 70% do cérebro é composto por lipídio, por gordura? O nosso cérebro são fios encapados, que nem fio, né? Que tem uma capinha. A capinha dos neurônios que não deixa a corrente elétrica dissipar é formada por lipídio, tem gordura. Então a gordura que predomina na sua escolha também predomina no teu cérebro. Por exemplo, estudos mostraram que uma dieta muito rica em gordura saturada, que é rica em ácido araquidônico, gordura animal, por exemplo, carne vermelha em excesso, leite integral, queijos amarelos, manteiga, vísceras. Uma dieta muito rica nesses alimentos é capaz de aumentar o risco de doenças degenerativas cerebrais. Olha que interessante. Porque o cérebro oxida com mais intensidade ou inflama com mais intensidade pelo esse estímulo desse tal ácido araquidônico na vida adulta, tá? Então, o que o ômega 3 faz? O ômega 3, ele ajuda na neurotransmissão. O que é neurotransmissão? A passagem da corrente elétrica, da informação de um neurônio para o outro. Aquele bonequinho que eu falei que tem que pegar a informação e jogar para ser codificada, isso chama neurotransmissão, é a passagem de uma informação de um neurônio para outro. Isso depende também de saúde dos neurônios, e o ômega 3 entra aí. Ele ajuda na neurotransmissão das informações. E onde está o ômega 3? Se quiser passar aqui o próximo... Vamos lá, a gente tem algumas... Tem aqui as fontes, né? Tem o ômega 3 nos alimentos animais, tem aí no salmão, no atum, na sardinha. Também semente de linhaça tem ômega 3, nas algas marinhas, embora pareça que a do peixe realmente tem
tem 2 nutrientes que são considerados mais protetores do cérebro, que é o ácido docósa hexaenóico, que a gente chama de DHEA, e o EPA. Então, esses 2 têm em níveis maiores na gordura do peixe, somente de água profunda. Esse lance de suplementar, é claro que é bacana a gente conversar com o médico, você procurar o seu médico e falar, olha, tô achando que eu preciso suplementar ômega 3. Eu comecei a tomar na gravidez, eu me lembro até que foi você que me disse, né, porque eu estava grávida, Carol, pode tomar que vai ser muito bom. Não parei mais, eu tomo uma cápsula, eu acho que daí cada um tem a quantidade suficiente pelo peso, pela altura, né? Quem é comedor de peixe com frequência, se você comer 3 vezes por semana peixes de água profunda, pode também ser o atum, a sardinha, tá, gente? Porque o salmão nem sempre é um peixe tão acessível no custo, né? Mas quem tem uma dieta adequada, até 3 vezes por semana, pode ter uma proteção já interessante. É que o problema é que na nossa dieta ocidental, o peixe é exceção, não é regra. A gente come muito pouco. Então, às vezes, pode suplementar sem problema, não existe uma grande contraindicação, só não exagere na dose. Sempre né? Excessivamente, não é muito legal. E agora, para a gente fechar, eu queria falar dos antioxidantes, Carol. Vamos falar. Diretor, primeira perguntinha ou primeiro antioxidantes? Vamos deixar a perguntinha, mas vai responder agora, hein? Ai, que linda a Marta, nossa! Trocou a foto, arrasou, hein? Ela sempre me escreve, é uma graça. Um beijo pra você. Carol, sou professora e tenho muitos alunos com distúrbios de aprendizagem. Olha isso, inclusive déficit de atenção. Isso é um negócio sério, hein? Isso tem relação com a alimentação errada das crianças? Beijos, parabéns, doutor. Pode responder, doutor Roberto. E quando entra nesse assunto de alimentação de criança, eu fico louca, viu? Porque o povo, algumas amigas, todo falam assim, ai, não acredito que você não vai deixar ele comer doce, não acredito que você não vai deixar ele comer fritura. Existe... E aí vem a explicação. Diga lá, doutor Roberto, tá ou não tá ligado? Os estudos ainda precisam concluir com mais certeza, mas sem dúvida existe sim. A atenção pode ser por hiperatividade do cérebro e a criança ficar dispersa e não ter uma correlação direta com a falta de algum alimento. Óbvio, todos esses nutrientes que a gente falou aqui, a criança também precisa, sem dúvida, né? Mas parece que uma dieta muito rica em refinados, muito rica em açúcares, muito rica, por exemplo, em cafeína para a criança, pode aumentar a hiperexcitabilidade neuronal. Uma dieta muito inflamatória, né? Se o cérebro, os neurônios inflamam, também trazem problemas, né? A ciência não garante que só alimentos tratam um déficit de atenção, tá? Porque às vezes precisa de medicamentos que otimizem a cognição da criança, a retenção da informação, mas eu acho que a má alimentação é um fator que descompensa. Alguns estudos pequenos ainda correlacionando com excesso de refinados, açúcares simples, com uma hiperatividade maior em crianças, né? Olha só. E a gente tem que dar mais peixe. E respondendo a outra pergunta também, o ômega 3 em crianças, sim, dê mais peixe. A partir de uma certa idade, liberado pelo pediatra, inclua mais peixes na alimentação da criança. Fica louco no japonês, gente, bom demais. Leve, claro, num lugar que você tenha um peixe que você confia, que isso também é muito importante, né? De confiança, mas vale super a pena. Vamos então para os antioxidantes, que a gente agora essa parte é importante. Vamos lá. Doutor Roberto, falando ainda um pouquinho de concentração, a gente viu que memória, a gente precisa aí da fonte, do alimento, para conseguir guardar essas informações. Só que, continuando na perguntinha da Marta, a gente nota em ambiente de trabalho, acho que, né, todos os lugares, que às vezes as pessoas ficam meio aéreas, tipo, você tem que fazer, oi, tá tudo bem? Tá. O que é isso? Isso tem relação com a falta de algum nutriente, com falta de alimento, com desnutrição, a pessoa está cansada? Eu acho que é uma soma de fatores, né, Carol? Porque também no mundo moderno a gente está sobrecarregando o nosso computador central, é muita informação. Entendi. Né? Assim, que nem no computador da pau, às vezes quando fala, parece que tanto o arquivo some, o corpo humano também recebe estímulos ambientais frequentes e hoje existe talvez uma preocupação maior com metas, a cobrança é maior, então às vezes as metas difíceis, né, que você tem que estar concentrada, muita informação, associado a noites mal dormidas, que também dificulta a sua concentração no dia seguinte, né? Quem dorme mal tem dificuldade de reter informação no dia seguinte, fica mais disperso. Uma alimentação riquíssima em farináceos, em açúcares simples, em gordura saturada exageradamente, causando um quadro de inflamação neuronal dos neurônios com mais facilidade. Eu acho que é uma soma de fatores. Dieta pobre em todos esses nutrientes que a gente falou, né? E os antioxidantes também são grandes protetores, Carol, porque o cérebro ele também oxida, como qualquer outra célula. Entendi. Tá? Existe uma correlação de gordura se oxidar com mais facilidade. Tá? A gordura que nós ingerimos, que viram estruturas dentro do corpo, cada gordura que a gente ingere cumpre funções. Uma delas é formar a membrana das células. Todos os neurônios também têm as suas membranas formadas por lipídios. Entendi. Então, o tipo de gordura que predomina na sua escolha, se for uma gordura muito rica em ácido araquidônico, chamado gordura ômega 6, como representante a gordura animal
são carnes, laticínios, são né, bacon, manteiga, né? Isso destrói essa capinha. Isso você acaba predominando uma gordura que vai formar a membrana da sua célula do neurônio e fazendo a neurotransmissão não ser tão eficiente. Entendi. Né? Existe aí um quadro de dispersão da informação por um neurônio que não está transmitindo a informação adequadamente. E são os antioxidantes que vão os antioxidantes diminuem muito a velocidade de oxidação do cérebro. Até coloquei aqui nessa imagem o cérebro todo enferrujado, porque a gente vai enferrujando o nosso cérebro pela oxidação. A gente não tem como não oxidar, porque a gente respira. O oxigênio é que oxida um pouquinho as nossas células. Só que nós temos defesa. Nós produzimos enzimas chamadas antioxidantes para fazer essa oxidação não vencer o jogo. Não temos como não oxidar um pouquinho. Tá? A gente vai envelhecendo e oxidando aos poucos. Se a oxidação é muito acelerada, a oxidação neuronal no cérebro muito acelerada está ligado com degenerações, então demências, Alzheimer, Parkinson. Então, se você tem uma dieta rica em antioxidantes, você protege não só o teu cérebro, o corpo inteiro, mas você blinda teu cérebro de uma oxidação excessiva. E os antioxidantes estão aí. Vitamina E, óleos vegetais, azeite, ainda a parte mais barata do abacate tem vitamina E, vitamina C nas frutas cítricas, kiwi, limão, laranja, selênio, castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, estão aqui na frente. Tudo que está aqui. Esse aqui é o açafrão? Eu vou falar do açafrão só rapidinho. E o que são os fitoquímicos? São os componentes que dão cor aos vegetais, Carol. Então são chamados de flavonoides, polifenóis, carotenoides. Todo o pigmento que dá cor a um vegetal é um riquíssimo antioxidante. Que legal. Tanto que aqui, se você olhar nessa foto, você vê que nessa imagem tem muita cor. Então a cor tem que estar presente no prato. Na salada, muito vegetal colorido, vermelho, verde, laranja, amarelo. Legumes. Riquíssimo em antioxidantes, tá? E eu trouxe aqui o açafrão, porque tem uma pesquisa mostrando agora que a curcumina presente no açafrão é um grande anti-inflamatório e antioxidante protetor neuronal. Parece haver correlação de uma ingesta maior de curcumina com risco relativo menor de Parkinson e doença de Alzheimer. Vamos colocar Não estou dizendo que vai tratar o que já tem. Isso é para prevenção. Prevenção. Joga ali no arroz, no franguinho. Grelhado, e o ácido fólico, que também é um precursor da serotonina, que também dá uma sensação de menos depressão, presente no espinafre, na maçã, na laranja. Olha isso. Então, olha, ingira mais ácido fólico, antioxidantes, selênio, vitamina E e vitamina C, ingira colina nesses alimentos que a gente falou e diminua a ingesta excessiva de carne vermelha, de leite integral, de queijo amarelo, de vísceras e de manteiga. E faça atividade física, porque quem faz o mínimo de atividade física oxigena mais o cérebro e tem menos risco de doença degenerativa cerebral. Também. Então, a atividade física fazer bom para o corpo, para deixar e leia muito, memorize, faça palavras cruzadas para reter informação. Era isso que eu ia te perguntar também, né? Também. A gente tem que dar o estímulo, né? Sem dúvida. Estimular sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Linda a pauta, hein? Sensacional. É mais fácil que a gente imagina. Muito mais fácil. Olha isso, gente. A parte mais barata do supermercado com alimentos deliciosos. Inclua, então, na sua alimentação todos os dias. Depois dessa aula de Dr. Roberto Navarro, nutrólogo clínico geral, que está sempre aqui no Você Bonita, quinzenalmente, às segundas-feiras. E você pode acompanhar o trabalho dele no site nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br ou ainda pelo Insta. @NutraSaúde. Siga no Insta, tem várias dicas muito bacanas. E ele é o aniversariante de amanhã, dia 12 de maio. Parabéns mais uma vez. Carol. Obrigada por tudo, por essa parceria, pela competência. O público adora você. Muito obrigado. Arrebentamos mais uma vez, a audiência está incrível. Obrigado, Carol. Beijo. Tudo de bom pra amanhã, quem tá em casa Comemore muito, delícia. Se Deus quiser.